Olá, meu aluno, olá, minha aluna, tudo bem com vocês? Chegamos no grande dia da revisão geral de matemática para o concurso de Timbaúba, que será amanhã, sábado e também domingo. Tudo bem? Antes de a gente começar a nossa aula, eu desejo uma excelente prova a todos vocês, que vocês possam ter um resultado excelente e garantir a tão sonhada aprovação no concurso público. Tudo bem assim? Antes da gente começar a nossa aula, lembra-se de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com um amigo que vai fazer esse concurso para que ele possa ver a nossa revisão geral, que a gente vai perpassar por todos os tópicos do edital, respondendo diversas questões para que você possa ter um grande resultado no dia de amanhã. Tudo bem assim? E sem mais delongas, vamos para a nossa revisão. Com conteúdo de operações com números, onde vai envolver tempo, massa, medida, capacidade, enfim. Vamos lá, a primeira questão, ADM Tech. Tá aqui, ó. E vamos à primeira questão, que traz o seguinte, ó. Um dia, uma loja registrou as seguintes vendas de frutas: 712 com uvas, 324,50 com maçãs, 455,10 limões, 231,40 com morangos, 221,40 com laranjas, 89,30 pinhas, 123,70 melancias, 230 mamões, 92,10 melões. Assim, considerando as informações, é correto afirmar que nesse dia a loja arrecadou um valor inferior a 2.374. Então perceba que é muito simples, é só somar a questão. Entretanto, a gente tem que ter bastante cuidado nesse tipo de questão, porque muitos alunos subestimam: professor, é questão de soma, não vou nem treinar, na hora a gente vê o que é que dá. Esse tipo de questão é a questão que vai lhe cansar, que você vai ter que ler muitas informações para anotar, uma soma grande, e quanto maior o cálculo, maior a probabilidade de você errar, porque você já vai estar cansado, respondeu várias questões, então tem que ter bastante cuidado, respeite todo o processo da questão. Vamos lá. 712 mais 324,50 mais 455,10 mais, vamos destacando aqui para não esquecer nenhum número, 231,40. Em seguida nós temos 221,40. Depois nós temos 89,30, 89,30, 123,70, R$200,30, respeitando a propriedade, vírgula abaixo de vírgula, número abaixo de número, e o último valor é 92,10. E vamos somar. Ó. Vou pegar outra cor aqui para ficar bem destacado e não confundir. Nós vamos somar 5 mais 1, 6, 10, 20, 24, 27, 28. Fica 8, sobe 2. 4, 8, 8 mais 5 é 13, 14, 15, 15 mais 9. Nós vamos ter 24, 24 mais 3, 27 mais 2, 29. Fica 9, sobe 2. 3, 5, 10, 13, 15, 15 mais 8 corresponde a 23. 23 mais 2 corresponde a 25. 25 mais 9 corresponde a 34. Fica 4, sobe 3. 10, 13, 17, 19. 19 mais 2 é 21. 22, 24. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Veja que o nosso resultado deu 2.449,80. A questão está dizendo é inferior a 2.300. Errado, é superior a esse valor. Então perceba que uma questão dessa pode exatamente decidir quem vai e quem fica no concurso, porque é uma questão de soma. Muitos alunos subestimam: não vou treinar soma não, isso aí eu já sei. Tudo. Mas o problema não é a soma. O problema é a interpretação, no dia da prova, o cansaço, a última questão de matemática, enfim. Não pense que a banca vai colocar essa questão como sendo a primeira da prova. Tá? Ela vai colocar no meio da prova, por a última questão da prova, de propósito para fazer o aluno ter dificuldade na solução. Vamos ao segundo item. O segundo item traz o seguinte, ó. Uma loja vendeu 25 unidades de um produto do tipo X a um mesmo cliente. Sabe-se que ele efetuou o pagamento com 4 notas de 20, 4 vezes 20, que corresponde a R$80. 3 notas de R$10, 3 notas de R$10 que corresponde a R$30, e 3 notas de R$5, que corresponde
a R$15. Esse cliente não recebeu troco, pois o valor pago representa o preço total dos produtos comprados. Assim, é correto afirmar que o preço da unidade do produto X é superior a R$ 5,31. Vamos somar, descobrir quanto ele gastou. 5, aqui nós temos 8 mais 4 é 12. Ele gastou R$ 125 nos produtos, mas ele comprou quantas unidades? Ele comprou 25 unidades. Então vou ter que dividir 125 por 25 e vou descobrir qual é o resultado. Qual número eu vou multiplicar o 25 que vai chegar em 125? Vai ser exatamente o 5 e não vai sobrar nada. Concorda? E ele está dizendo o valor é superior a R$ 5,31 errado. O valor é inferior a R$ 5,31. E vamos seguir na solução, vamos ao item de número 3, que fala o seguinte: 5 escolas que possuem respectivamente 232, 145, 121, 604 e 602 alunos, todos esses alunos devem receber um kit escolar que custa R$ 97 por aluno. A distribuição dos kits exige o trabalho de uma equipe capaz de entregar até 12 kits por dia nas residências dos alunos, que custa R$ 50 por dia de trabalho. Assim, considerando apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o custo total desse projeto será superior a 161 mil. Então vamos lá. Primeiramente, eu preciso descobrir o total de alunos e para isso vou somar 232, 145. Vamos riscar aqui para não esquecer nenhum número. 121, 604 e por último 602. 602. Vamos somar aqui, ó. 7, 8, 10, 14, fica 4, sobe 1. 4, 8, 10, fica 0, sobe 1. 3, 4, 5. 5 mais 12 corresponde a 17. Ou seja, o total de alunos é 1.704. Consequentemente, o número de kits, isso aqui é o número de alunos, mas o número de kits também será o mesmo, porque cada aluno vai receber um kit. Então, o número de kits também será 1.704. Perceba que ele diz aí o seguinte: cada aluno representa um gasto de R$ 97. Cada aluno representa um gasto de R$ 97. Então, tenho que multiplicar esse valor por 97. 1.704 por 97. Então, vou descobrir o preço dos kits. Mas o preço dos kits não será a resposta final. Tem o preço da entrega dos kits. Vamos multiplicar aqui, ó. 7 vezes 4 é 28. Fica 8, sobe 2. 7 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 7 vezes 7 é 49. Fica 9, sobe 4. 7 vezes 1 é 7, mais 4, 11. E vou multiplicar por 9. 9 vezes 4 é 36. Fica 6, sobe 3. 9 vezes 0 é 0, mais 3 é 3. 9 vezes 7 corresponde a 63. Fica 3, sobe 6. 9 vezes 1 é 9, mais 6, 15. E agora eu vou somar. 8, 8 de novo. 9 mais 3 é 12, fica 2, sobe 1. 4, 5, 6 e 1. Veja que quando eu somo só o preço dos kits, porque ainda tem a entrega que vai ser R$ 50 por dia da equipe, mas quando eu faço o cálculo só dos kits, já ultrapassou. Vai ser superior a 161 mil? Sim, vai ser superior. Então não preciso nem calcular o preço da entrega dos kits. Agora perceba, reforço, esse tipo de questão matematicamente não exige muita sofisticação. Você vai resolver com soma, subtração, multiplicação e divisões. Entretanto, são operações longas que requerem atenção para não cometer nenhum errinho. Normalmente o aluno vai fazer isso rápido, sempre erra um número ou outro e isso pode prejudicar a solução da questão. Tudo bem assim? Nas questões da bancada MTech envolvendo área e perímetro. Primeira questão traz o seguinte: sabe-se que um determinado triângulo possui medidas iguais a 83 metros de base e 92 metros de altura. Assim, diante desses dados, é correto afirmar que a área desse triângulo corresponde a mais de 3.874 metros quadrados. Então, nós temos que relembrar a área de cálculo do triângulo. Então, nós temos que relembrar que a área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo mede 83, a altura do triângulo mede 92. Tudo isso eu vou dividir por 2.
Aí você lembra que a gente pode fazer uma simplificação antes da multiplicação. Eu posso simplificar o 92 com 2, porque são números divisíveis. Então vai ficar 83 vezes 92 dividido por 2, vai dar 46. Consequentemente, o resultado dessa multiplicação será a área do triângulo. 83 vezes 46. Então veja bem que a gente já economizou uma divisão no final da conta. Porque na situação anterior eu tinha que fazer 83 vezes 96 e o resultado dividido por 2. Eu fiz logo a divisão com 96 para me poupar uma divisão com números maiores no final do meu cálculo. Então vamos multiplicar 83 vezes 46. 6 vezes 3 é 18, fica 8, sobe 1. 6 vezes 8 é 48, mais 1, 49. 4 vezes 3 é 12, fica 2, sobe 1. 4 vezes 8 é 32, mais 1, 33. Vamos somar 8, 10, 11, fica 1, sobe 1. 7 mais 1 é 8 e baixo 3. Conto 3 números, coloco um ponto. Então o resultado ele será exatamente 3.818 metros quadrados. A questão está falando, ó, é mais de 3.874. Errado, é menos 3.874. Ok? Vamos ao item de número 2. O item de número 2 traz o seguinte: se um terreno possui a largura de 149 metros e comprimento de 187, então imagine que isso aqui seja o terreno. 149 e 187. Ah, professor, mas na hora de escrever eu não fico confuso o que é largura e comprimento. Tanto faz. Se você considerar largura no lugar do comprimento, isso não vai interferir nos seus cálculos, tá? E ele pergunta aí então, o perímetro desse terreno é superior a 5.099,2 metros, então temos que somar. Consequentemente, aqui também terá 149 e aqui também terá 189. Lembrando que é um formato retangular. Eita, professor, ele não falou que é um formato retangular. Não precisa, são duas medidas diferentes, obrigatoriamente será um retângulo. Então vamos somar aqui, ó, 149 mais 149 e vamos somar 187 mais 187. 9 mais 9 é 18, fica 8, vai 1. 8 mais 1 é 9, 2 mais 2, 1 mais 1 é 2. 7 mais 7 é 14, vai 1. 8 e 8 é 16, mais 1, 17, fica 7, sobe 1. Então nós temos 298 mais 374. Então só de olhar aqui eu já estou vendo que essa soma vai dar maior que 599, concorda? Consequentemente, esse item está correto. Vai ser superior a 599 o perímetro? Sim, vai ser superior a 599, certo? Então perceba que a banca Ademtec, ela cobra, ela exige que o candidato saiba fazer todas as operações. Se você está com dificuldade de soma, de subtração, de multiplicar, de dividir, vai lá na nossa primeira aula e revisa essas operações, tudo bem? Vamos voltar para o terceiro e último item, onde a banca começa a misturar conteúdos. Veja que já começa a envolver geometria e porcentagem. Vamos ler a questão. Ele fala, ó, considere dois triângulos x e y, sabe que x possui base igual a 8 e altura igual a 16. Então vamos aqui, ó. A área desse triângulo será 8 vezes 16 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Aí ele continua dizendo o seguinte: se o triângulo Y possui uma área 45% maior do que a área do triângulo X, então a área de Y corresponde a 89,2. Antes de mais nada, a gente precisa descobrir qual é a área do triângulo X, né? Primeiramente, eu vou simplificar aqui para me poupar uma divisão. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 8 é 64. 64 o quê? Centímetros quadrados. Então isso é a área do triângulo X, certo? Esse triângulo que ele destaca aqui. E a área do triângulo Y, qual será? A área do triângulo Y vai ser 45% a mais de 64. Então perceba que eu preciso descobrir quanto é 45% de 64. Como é que a gente vai fazer isso? Multiplicando. Se você também está com dificuldade, vai lá na nossa aula de porcentagem. Então nós vamos fazer o cálculo de 45% de 64, ou simplesmente 64 vezes 45. 5 vezes 4 é 20, vai 2, 30, 32, 4 vezes 4 é 16, fica 6, sobe 1, 4 vezes 6 é 24, mais 1, 25. Vamos somar, acrescentar duas casas decimais referente à porcentagem, e o resultado será 28,8 centímetros quadrados.
E agora, para eu descobrir a área do triângulo Y, eu vou pegar os 64 mais 45%. E 45% é quanto? 28,8. Vamos somar. 4 mais 8 é 12, fica 2, vai 1. 7 mais 2 é 9. Veja que a área vai corresponder a 92,8 centímetros. E a questão aqui está falando, vai ser menos de 89,2 centímetros quadrados? Errado, porque quando eu peguei a área do triângulo X, que deu 64 centímetros, acrescentei 45%, que corresponde a 28,8, o resultado deu quanto? 92. E ele fala que é menos, é errado, vai ser mais de 89,2%. Tudo bem assim? Então veja como a DMTEC cobra as questões de geometria. Vamos continuar solucionando mais questões de geometria. Essa é a questão de número 4 da nossa apostila. Então, se você estiver acompanhando as nossas aulas com a apostila, essa é a questão número 4 da parte de geometria. Lá no finalzinho da apostila, depois da teoria. E essa questão fala o seguinte: um quadrado X possui uma área de 144 centímetros quadrados. Então, esse quadrado X, quando a gente calcula a área dele, o resultado vai ser 144 centímetros quadrados. Um quadrado Y possui arestas. Arestas, professor, o que é arestas? Arestas nada mais, nada menos que são os lados do quadrado. Tudo bem assim? 50% maiores do que as arestas de X. Então, vou ter um quadrado Y, que ele vai possuir as suas arestas 50% maiores das de X. Assim, é correto afirmar que o perímetro de Y é 62,8 maior que X e que a área de Y é 81,44 maior que X. Bem, nesse primeiro passo, que eu tenho que fazer é descobrir quanto mede a aresta, ou seja, o lado do quadrado X. Mas como é que eu vou calcular o lado, descobrir o lado do quadrado se a questão não falou, professor? Muito simples. Veja aqui o seguinte. Imagine que eu vou calcular a área de um quadrado. Eu vou até desenhar ele aqui, que ele tenha lado 5. Então, todos os lados desse quadrado vai medir 5. Consequentemente, sua área vai ser 5 vezes 5, que vai dar 25. Se eu for calcular um quadrado, a área de um quadrado de lado 10, a sua área vai ser 10 vezes 10, que o resultado vai ser 100. Dessa vez, se eu for usar 4, mesma coisa, 4 vezes 4 vai ser 16. De lado 3, 3 vezes 3 vai ser 9. De lado 6, 6 vezes 6 é 36. Então perceba que aí eu calculei a área de vários quadrados, com lado 10, com lado 9, com lado 3, com lado 6. Mas aí observe o seguinte detalhe. Se eu calcular a raiz quadrada da área, o meu resultado vai ser exatamente a medida do lado. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 16 vai ser 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 6. Consequentemente, para que eu possa descobrir a medida do lado desse meu quadrado X, o que é que eu tenho que fazer? Calcular a raiz quadrada de quem? De 144. E quanto vale a raiz quadrada de 144, professor? 12. 12 vezes 12 é 144. Com isso, descobrimos que o lado do quadrado X mede 12. E agora a gente prossegue com a questão. Ele diz o seguinte, que o quadrado Y, que é esse que está aqui, ele possui arestas 50% maior do que o quadrado X. Então, se eu pegar 12 e aumentar 50%, o meu resultado vai ser 12 mais a metade de 12, que é 6, ou seja, 18. Com isso, eu consegui descobrir a medida do lado do meu quadrado Y, que é 18 centímetros. Consequentemente, o seu perímetro será 18 vezes 4. E o perímetro do quadrado X será 12 vezes 4. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 é 32, fica 2. Sobe 3, 4 vezes 1 é 4, mais 3, 7. Então aqui nós temos o perímetro de Y e o perímetro de X. E a questão aqui fala o seguinte, ó. O perímetro de Y é 62,8% maior que X. Vamos fazer aqui um seguinte cálculo mental rapidamente. Se eu aumentar em 50%, quanto é 50% de 48? 50% de 48 é 24. Se eu somar 50%, eu vou ter 8 mais 2 é 12, fica 2, sobe 1. E o resultado vai dar exatamente 72 centímetros. Consequentemente, eu posso afirmar que o perímetro de X ele é maior que o de Y em 50%.
E a questão aqui está falando, ó, o perímetro de Y é mais de 62%. Errado. Não é mais de 62%, é menos, é 50% maior que o de X. Tudo bem assim? Então perceba uma característica muito forte da banca ADMTEC é pegar questões de geometria e envolver porcentagem. Não só de geometria, viu? De juros, de média, enfim, a ADMTEC bota porcentagem em tudo que você imaginar. E geometria não é diferente, tá? Vamos à questão de número 5. A questão de número 5 fala o seguinte: um retângulo possui uma largura de 15 metros e um comprimento de 21. Então vamos colocar aqui 21 e 15, certo? Eita, professor, sempre tenho dificuldade no largura e comprimento. No caso do cálculo da área, não vai interferir se você trocar a largura e o comprimento. Dadas essas medidas, é correto afirmar que o seu perímetro é igual a 58. Então o perímetro, consequentemente, aqui em cima também vai medir 21 e aqui vai medir 15. O perímetro sabemos que é a soma de todos os lados. 15 mais 15 é 30. 21 mais 21 nós temos 42. 30 mais 42, 72. Ele está dizendo que o perímetro é igual a 58. Errado, o perímetro é maior que 58. E vamos à questão de número 6. Um triângulo, então vamos desenhar aqui o triângulo, com 91 metros de base e 99 metros de altura, terá uma área correspondente a mais de 4.288 e menos de 4.402. Não tem outra alternativa a não ser calcular a área do triângulo, que é base vezes altura, ou simplesmente 91 vezes 99, mas temos que lembrar de dividir por 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E vamos multiplicar. 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 9 é 9 mais uma vez, 9 vezes 9 é 81, fica 1 sobe 8, 81 mais 8, 89. Vamos somar, 9, 10, vai 1, 10. Então o resultado vai dar 9.009. Só que temos que lembrar que eu tenho que dividir 9.009 por 2. 9.009 dividido por 2. 9.000 dividido por 2 vai dar 4.500. Mas perceba, não é... Veja que eu estou fazendo uma aproximação. Eu arredondei para 9.000, mas é um número maior que 9.000. É 9.009, certo? Então, se fosse 9.000 dividido por 2, vai dar 4.500. A questão está falando, ó... É mais de 4.288, sim. Mas ele continua aqui, ó. É menos de 4.400. Não, errado. É mais de 4.402. Inclusive, é mais de 4.500. Aqui fizemos um cálculo para tentar economizar tempo. Porque quando você estiver fazendo questões da banca ADMTEC, ela adora colocar números para você perder bem muito tempo, fazendo divisões, fazendo multiplicações longas e tudo, para não dar tempo de você fazer a prova. Então, quanto mais artifícios você usar para tentar fugir de cálculo, melhor. Como esse, por exemplo, fizemos um arredondamento aqui para não ter que pegar e fazer 9.009 dividido por 2, é 4, sobra 1, baixo 0. Então fizemos logo um arredondamento para tentar chegar na resposta. Tudo bem assim? Nesse caso, conseguimos o êxito. Na próxima aula, nós vamos continuar com soluções de geometria da banca ADMTEC. Importantíssimo que você sempre acompanhe pela apostila, faça suas anotações para tentar acertar todas as questões de matemática na prova, que isso vai ser o diferencial. Você que é candidato do concurso de Cachoeirinha, tudo bem assim? Matemática, ela é sempre o calo de todo mundo. Então, se você consegue se sair bem em matemática, você vai se sair na frente de muitos outros candidatos. E agora vamos aplicar o conceito de média que acabamos de ver na solução de questões da banca ADMTEC. Vamos à primeira questão, que fala o seguinte: considere 3 indivíduos cujas idades são respectivamente 10, 12 e 20 anos. Assim é correto afirmar que a média das pessoas desse grupo é inferior a 13,2 anos. Então, como falamos, a média eu tenho que somar todos os elementos, ou seja, 10 mais 12 mais 20 e dividir pela quantidade de elementos. Nesse caso aqui, ó, 10 mais 12 é 22, 22 mais 20, 42. Isso eu vou dividir por 3. 42 dividido por 3, 1 vezes 3 é 3, para 4, 1, baixo 2, 4 vezes 3 é 12, para 12 nada. Se você tem dificuldade em divisões, volta lá na nossa aula e relembra como é que faz divisão e pratica, certo? Então veja que a média das idades deu 14 anos. A questão está dizendo, ó, é inferior a 13,2 anos, errado. É maior que 13 anos. Vamos à questão 2, que traz o seguinte:
Considere 3 objetos distintos cujos pesos são 92 kg, 95 e 89. Assim, é correto afirmar que o peso médio desses objetos é maior que 93,45 kg. Mais uma vez, vamos somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, vamos ficar com 92 mais 95 mais 89. Tudo isso dividido por quanto? Por 3. Então, vamos somar aqui, ó, 92 mais 95 mais 89. 2 mais 5 é 7, 7 mais 9 é 16. Fica 6, sobe 1, mais 9 é 10, 10 mais 9 é 19, 19 mais 8 vai ser 27. Esse resultado de 276 eu tenho que dividir para 3. Qual número eu vou multiplicar o 3? Chega perto de 27. É o 9 que vai dar exatamente 27. Vou baixar o 6. 2 vezes 3 é 6. Para 6 nada. Ou seja, a média dos quilos será 92 quilos. A questão está falando, ó, é maior que 93 quilos. Errado. É exatamente 92 quilos. Tudo bem? Vamos à terceira questão. Sabe-se que de um grupo de 30 pessoas, 10 possui peso igual a 85 quilos. Um terço possui peso igual a 89 quilos. E 4 sobre 12 possui peso igual a 96 quilos. Diante dessa informação, é correto afirmar que o peso médio desses indivíduos é igual a 92 quilos e 78 gramas. Então veja que a Admitec já começou a misturar conteúdos. Média aritmética com operação com frações. Então vamos lá. Eu sei que no meu grupo eu tenho 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, 10 possui peso igual a 85 quilos. Então será 10 vezes 85, que vai dar 850 quilos. Então eu sei que 10 pessoas pesam 850 quilos. Ele continua dizendo aqui, um terço possui peso igual a 89 quilos. Um terço de quem? Um terço de 30. Um terço de 30. E como vimos lá na aula de fração, o numerador e o denominador têm uma relação. O denominador em quantas partes eu dividi e o numerador quantas partes eu peguei. No caso, aqui se eu tenho 30 pessoas, eu dividi em 3 partes e peguei quantas partes? Uma. 30 dividido por 3 é 10. 10 vezes 1 continua sendo 10. Ou seja, um terço de 30 é 10. Consequentemente, eu tenho 10 vezes 89, que vai dar 890 quilos. Perceba que eu estou fazendo a multiplicação porque eu vou ter 10 pessoas pesando 89 quilos. Então, quando eu somar tudo, nada mais, nada menos que é fazer 10 vezes 89, tá? Consequentemente, só sobraram quantas pessoas? Eu não preciso nem fazer o cálculo dessa outra fração aqui, ó. Porque se eu tenho 10 pessoas aqui e mais 10 pessoas aqui, obrigatoriamente sobraram outras 10 pessoas. Que essas outras 10 pessoas vai pesar quanto? 960 quilos. E agora, para calcular a média, eu vou somar todos eles, 850 mais 890 mais 960. Zero. Então aqui nós vamos ter 15, 15 mais 5 vai ser 20, fica 0, sobe 2, 10, 18, 18 mais 9, nós temos 27. Ou seja, o resultado deu 2.700. Só que esse resultado eu tenho que dividir por quanto? Por 30. Cancelo 0, 9 vezes 7 é o próprio 27. Esse 0 que sobrou, acrescentamos no quociente. Logo, a média do peso das pessoas será exatamente 90 quilos. A questão está dizendo, é igual a 92 quilos, errado. É exatamente 90 quilos. Vamos à questão de número 4. Considere 3 pequenos objetos cujos pesos são respectivamente 12 gramas, 17 gramas e 25 gramas. Assim, é correto afirmar que o peso médio desses objetos é 16,88 gramas. Então, vamos somar a média aritmética, que é a soma dos elementos, 12 mais 17 mais 25, dividido pela quantidade de elementos, certo? Então, vamos lá, 12, 17, 25. Então, aqui nós temos 14, vai 1. 2 mais 1 é 3, 4, 5, 54. Vamos ter 54 dividido para 3. 1 vezes 3 é o próprio 3, para 5, 2, baixo 4, 8 vezes 3 é 24, para 24 nada. A questão está dizendo, é superior a 16,88? Sim, porque deu 18, correto. Item 4 está certo. Lembrando que os números aqui da questão são os mesmos números que está na sua apostila, certo? Então vamos à nossa última questão de média aritmética do concurso Lajedo Superior Tarde.
traz o seguinte: os preços de 5 aparelhos celulares à venda em uma loja são, respectivamente, tá aqui os preços, ó, números grandes já para testar. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Considerando exclusivamente esses dados, é correto afirmar que o preço médio desses aparelhos é R$ 2.099. Então não há outra saída. O preço médio eu vou ter que somar todos eles. Então vai ser 1.266, 2.090, 2.601, 1.510, 3.333. Aí veja que a Demitec não coloca isso de propósito. A Demitec coloca isso numa prova de matemática, quando você já está cansado, desgastado, para você fazer uma soma com essa quantidade de algarismos. Mas, se você tiver segurança nas suas operações, não há o que temer. Olha aqui, ó. 6 mais 3 é 9, mais 1, 10, fica 0, sobe 1. 1 mais 6 é 7, 7 mais 9 é 16, 16 mais 1 é 17, 17 mais 3 é 20, fica 0, sobe 2. 2, 4... 4 mais 6 é 10, 15, 18, fica 8, sobe 1. 2, 4, 6, 6 mais 3 é 9, mais 1, 10. Então vai dar 10.800. Só que isso aqui eu vou ter que dividir pela quantidade de celulares, que foram 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. 2 vezes 10 é 10, para 10 é nada, baixo 8. 1 vezes 5 é 5, para 8, 3. Eu vou baixar o 0. 6 vezes 5... é 30, para 30 nada, esse zero que sobrou eu escrevo aqui no final. Então a média dos aparelhos vai dar 2.160. A questão aqui falou, é superior a 2.099? Sim, correto. É superior a 2.099, é 2.160. Então veja como a Demitec gosta de cobrar as questões de média aritmética. Seguindo com a nossa solução, vamos para a questão de número 4, e fala o seguinte: um capital de R$ 1.500 aplicados a juros simples de 1,5% ao mês por um período de 3 meses resultará em um montante maior que 1.481 e menor que 1.618 no período. Então vamos pegar aqui, ó, R$ 1.500 é o capital. Obviamente ele será maior que 1.481, mas aí precisamos verificar se ele será menor que 1.618. Nesse caso aqui eu posso fazer uma comparação sem fazer a aplicação da fórmula do cálculo de juros simples. Eu vou pegar esse valor aqui de 1%, 1,5% ao mês e vou arredondar para 2%. 1% de 1.500 é R$ 15. 2% será o dobro, R$ 30. Então no primeiro mês, se fosse a taxa de 2%, nós teríamos mais R$ 30. No segundo mês, mais 30. E no terceiro mês, mais 30. Quando somarmos esse valor, nós vamos ter 1.590. Observe que eu coloquei uma taxa de juros maior que a questão está sugerindo, que é de 1,5%, colocamos 2%, e ainda assim o valor ficou inferior a 1.618. Consequentemente, com a taxa de juros de 1,5%, também ficaria inferior. Ou seja, podemos dizer que esse item está correto. Tudo bem? Vamos ao nosso segundo item, que fala: um capital foi aplicado a uma taxa de juros anual de 36% em regime de juros simples. Para que o montante acumulado represente o quádruplo da quantidade aplicada, é necessário manter esse capital aplicado por um período no mínimo de 4 anos e 7 meses. Observe que aqui ele não fala o valor do capital, mas isso não é um problema, porque a gente pode escolher qualquer valor. Eu vou escolher R$ 100 como sendo o valor. Por quanto tempo eu deveria deixar esse dinheiro investido para que ele ficasse 4 vezes maior? A questão está sugerindo aqui 36%, mas vamos pegar esse valor e arredondar para 50%. A taxa de juros 150% ao ano. No primeiro ano nós teríamos 150, no segundo ano 200, no terceiro 250, em seguida 300, 350 e por fim 400, ou seja, conseguimos quadruplicar o valor inicial. Mas isso foi necessário quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos. 6 anos a uma taxa de juros de quanto? 50%. A questão está dizendo que a taxa é de 36% e o tempo de 4 anos. Com essa taxa e com esse tempo, não será possível quadruplicar o capital inicial, como a questão está falando, ou seja, esse item está errado.
Professor, o senhor usou 100 aqui, se eu usasse 10, 20, 1250, a proporção seria a mesma, independentemente do valor que você utilizar, tá bom? E vamos ao nosso terceiro item, que fala o seguinte: 30% de um capital de 80 mil foi aplicado em um investimento que rende juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses. Então vamos logo calcular: 30% de 80 mil será 24 mil. Como assim o senhor descobre tão rápido, professor? Observe, 3 vezes 8 é 24. Consequentemente, 30% será 24 mil. A uma taxa de 3% durante quanto tempo? 2 meses. Continuando com a leitura, ele diz: o restante desse capital, ou seja, o que falta disso aqui para chegar em 80 mil, que seria 56 mil reais, a uma taxa de 2% durante 2 meses também. Tudo isso aqui eu vou dividir por 100 e vamos calcular essas taxas de juros. A questão fala o seguinte: com isso é correto afirmar que ao fim desse período o montante acumulado será inferior a 82.705. Vamos descobrir, ó. Posso cancelar aqui ao zero. 240 vezes 2 é 480, vezes 3, 0, 24, vai 2, 12, 12 mais 2 é 14. Ou seja, 1.440 será os juros da primeira aplicação. E da segunda, vamos fazer o mesmo processo. Cancela os zeros. 2 vezes 2 é 4 e 560 vezes 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 6 é 24, fica 4 sobe 2, 20 mais 2, 22, ou seja, 2.240. Observe que esses dois valores eu vou ter que somar 80 mil. Vocês conseguem perceber que quando eu somar 80 mil ele vai passar fácil de 82 mil? E a questão está dizendo que ele será inferior a 82.705. Errado, ele será superior a esse valor, tudo bem? Com isso, temos apenas uma única alternativa correta e o gabarito é letra B. Apenas uma afirmativa está correta. Agora nós chegamos nas questões de juros compostos, certo? É a última questão do nosso simulado. Os 3 itens são de juros compostos. Esse tema é um tema muito delicado da banca Admitec. Por quê? Normalmente, quando você vai fazer o cálculo de juros compostos, o tempo é que vai determinar a quantidade de vezes que você vai multiplicar aquele determinado número. E muitas vezes esse número é um número decimal, certo? E a banca Admitec, nos últimos 2 concursos, que foi São Caetano e Cachoeirinha, não cobrou esse tipo de juros compostos com o tempo a 7, a 8, a 12, um valor muito alto. Suponho que para o concurso de Timbaúba a banca também não vai fazer isso. Mas, professor, e se a banca fizer cobrar questões como essa, qual será o nosso recurso? Com uma questão como essa aqui, olha, por exemplo, esse primeiro item aqui nós temos um tempo elevado a 9 meses. Ou seja, 9 multiplicações seguidas com o número decimal. Isso é impossível você fazer em nível de prova. E o que é que nos resta, professor? Fazer a comparação com juros simples. Sempre essa comparação com juros simples, ela vai nos dar 100% de certeza para responder o item? Não. Será apenas uma comparação. Aí muitos candidatos falam: mas professor, a banca não pode fazer isso, a banca não se preocupa, porque é uma questão que é humanamente impossível solucionar. O concurseiro tem que colocar uma coisa na cabeça: a banca, ela pouco se importa com o candidato, ela não está nem aí para o candidato. Ela vai colocar questões absurdas, ela vai colocar questões difíceis. O que você tem que fazer é se preparar para se de repente aparecer esse tipo de questões. Tá? E é exatamente isso que a gente vai refletir aqui. Vamos observar o primeiro item que fala o seguinte: um capital de 4.790 foi investido durante 9 meses a uma taxa de juros de 1,7% ao mês em regime de juros compostos. Resultará em um montante de valor superior a 5.581 e inferior a 5.729. Qual será o nosso passo? Fazer a comparação com juros simples. Qual é a fórmula, professor? Essa aqui, ó. 4.790 vezes 1,7 vezes 9. Tudo isso eu vou dividir por quanto? Por 100. Vou simplificar os zeros, então vamos ficar com 479 vezes 1,7 vezes 9 dividido por 10. Muito cuidado para não cometer nenhum gafe. Vamos fazer a simplificação desses dois números aqui para eliminar o 10. Esses dois aqui, olha. Então vamos ficar com 47,9 vezes 1,7 vezes 9. Observe que até com juros simples é delicado de você fazer essa comparação. 47,9 vezes 1,7. Vamos multiplicar esses dois números.
7 vezes 9, 63. Fica 3, sobe 6. 7 vezes 7 é 49. 49 mais 6 é 55. Fica 5, sobe 5. 7 vezes 4 é 28. 28 mais 5 é 33. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. Vamos fazer o processo de adição. E vamos ter o seguinte resultado. Posicionando a vírgula, 81,43. Só que esse resultado aqui de 81,43 ainda tem que multiplicar por quanto? Por 9. Certo? 9 vezes 3 é 27, fica 7, sobe 2. 9 vezes 4 é 36, mais 2, 38, fica 8, sobe 3. 9 vezes 1 é 9, mais 3 corresponde a 12. Fica 2, sobe 1. 9 vezes 8 é 72, mais 1, 73. Posicionando a vírgula, nós vamos ter 732,87. Só que a este resultado nós temos que somar o montante que foi de 4.790 mais 732,87. Vamos somar e chegar no seguinte resultado. 14 mais 1 é 15, fica 5, vai 1. 4 mais 1 é 5. Certo? E com o juros simples nós tivemos 5.522,87. Observe que se fosse fazermos a comparação com o juros simples, esse item estava errado, porque observe, a questão está dizendo, é superior a 5.581? Não, não é superior a 5.581, é falso. Mas aí muitos alunos pensam, professor, eu estou fazendo com juros compostos. Os juros compostos em relação aos juros simples dá muito maior. Os juros compostos a gente tem que ter bastante atenção, porque os juros compostos ele sempre será maior que o juros simples. Sim, a via de regra sim. Mas quando a taxa de juros for pequenininha, a diferença entre os juros simples e os juros compostos também será muito pequenininha. E é exatamente esse caso. Observe que a taxa de juros aqui é de 1,7% ao mês. E a taxa de juros é pequenininha. Um intervalo curto também de 9 meses. Esse 9 meses ele é um intervalo longo para a gente fazer o cálculo, porque vai fazer 9 meses a multiplicação. Mas em relação a um período econômico, é um curto, 9 meses com a taxa de 1,7%. Então a diferença do juros simples para o composto será uma diferença pequenininha. Agora essa diferença pequenininha seria o suficiente para ultrapassar 5.581? Observe que teria que colocar mais de R$60 aqui em cima, certo? Neste caso, esse item aqui, ele é errado. Mesmo a gente colocando juros compostos, aplicando a fórmula dos juros compostos, ele não vai ultrapassar esse valor, certo? A gente pode fazer esse cálculo aqui na calculadora, aqui junto com vocês, para que vocês possam conferir, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui juntos e tirar a prova que essa diferença será pequenininha. Quer ver quanto vai ser? Vamos observar aqui, ó. 4.790. Obviamente vocês não vão poder utilizar a calculadora lá. Claro, isso aqui é apenas a nível didático. Vezes 1 mais 0,017. Porque quando a gente está trabalhando com a fórmula de juros compostos, temos que colocar a porcentagem decimal. Tudo isso elevado a 9. Observe aí, ó. 5.574 inferior. Tudo bem assim? Foi um valor inferior. Com isso, podemos afirmar que esse item aqui está errado. Então vamos agora para o segundo item, também de juros compostos, tá? Vamos observar os detalhes aqui desse segundo item e também fazer a comparação. Olha o que ele fala aqui, ó. Um capital de 13.500 investido por um período de 7 meses a uma taxa de juros compostos de 1,7% ao mês resultará em um montante superior a 14.497, vamos fazer a nossa comparação com quem? Com juros simples. 13.500 durante 7 meses a taxa de 1,7 durante 7 meses. Tudo isso vamos dividir por 100. Tá? Vamos aqui cancelar os zeros. Então vamos ficar com 135 vezes 1,7 vezes 7. 1,7 vezes 7, vamos fazer aqui ao lado, ó, 49, fica 9 sobre 4, 7 vezes 1 é 7, mais 4, nós vamos ter 11. Posicionar a vírgula e vamos ficar com 135 vezes 11,9. Fazer aqui ao lado, ó, 135 vezes 11,9. Tem que ter cuidado na hora de fazer essa multiplicação. Observe que eu já ia fazendo ela errada aqui, ó. Nos casos, quando eu estou multiplicando com números decimais, eu não respeito a vírgula.
9 vezes 5 é 45, fica 5, vai 4, 9 vezes 3 é 27, 27 mais 4 é 31, fica 1, sobe 3, 9 vezes 1 é 9, mais 3 é 12. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, é o próprio número. Vamos somar. 5, 6, 8, mais 2 é 10, fica 0, vai 1, 4, 5, 6, vou baixar 1. E vamos posicionar a vírgula. E a gente vai ter de juros 1.606,50. Só que aí eu vou ter que somar esse resultado com o capital inicial, que é 13.500. 13.500 mais 1.606,50. 5, 6, 0, 11, vai 1, 4 e 1. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. E aí resta fazer a comparação do juros simples para os juros compostos. Nos juros compostos será maior que esse valor. Neste caso aqui, essa questão ela é verdadeira. Quando calcularmos os juros compostos, ele vai passar de 14.409. Vamos fazer aqui na calculadora, quer ver? Ó? Vamos abrir aqui a calculadora e verificar o nosso resultado. Olha aí, ó. Deixa eu abrir a calculadora para a gente observar junto aqui. Vamos fazer a aplicação 13.500. Aqui, ó, 13.500, que é o valor da questão, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, que é de 1,7%, ou seja, 0,017, temos que lembrar em colocar em decimal, elevado ao tempo, que nesse caso é 7 meses, igual, olha aí, ó, 15.190, é superior a 14.497, verdadeiro, é superior, certo? Esse item está verdadeiro. Aí veja, professor, e vai nos restar fazer isso? Não tem outra alternativa, tá? Vamos agora ao nosso último item do nosso terceiro simulado. E também traz uma questão muito parecida. Veja, se um capital de 9.090 foi investido durante 9 meses em uma aplicação de juros compostos a taxa de 1,9% ao ano, então ao final desse período, esse investimento resultará em um montante superior a 10.799, vamos fazer com juros simples. 9.090, a taxa de 1,9 durante 9 meses. Vamos dividir por 100. Posso cancelar o zero de cima com o zero de baixo. Em seguida, eu ainda vou fazer essa simplificação aqui, ó, e vai ficar 90,9 vezes 1,9 vezes 9. Concorda? 90,9 vezes 1,9. 9 vezes 9 é 81, fica 1, sobe 8. Aqui nós temos 8 e 81 mais uma vez. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1, é o próprio. Vamos somar aqui e chegar no seguinte resultado. Vamos posicionar a vírgula, 172,71. Só que este resultado aqui de 172,71, eu vou ter que multiplicar por 9. É 63, fica 3, sobe 6, 9 vezes 2 é 18, 18 mais 6 é 24, fica 4, sobe 2, 9 vezes 7 é 63, mais 2, 65, fica 5, sobe 6, 9 vezes 1 é 9, mais 6 é 15. Vamos posicionar a vírgula e chegamos no resultado de 1.554,39. Só que esse valor eu tenho que somar quem? A 9.090. Vamos somar 9, 3, 4. Aqui nós vamos ter 14, fica 4, vai 1, 6 e 10. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Veja que com juros simples, ele bateu na trave aqui, ó, tá vendo? Com juros simples, ele bateu na trave, ficou muito perto. Com juros compostos, é suficiente para passar desse valor, mas aí você vai ter que lembrar, se a taxa de juros é pequenininha, consequentemente o aumento do simples para os juros também será pequeno, como nesse caso aqui, ó. Observe que a taxa ela é de 1,9%, ou seja, o aumento também será pequeno, certo? Com isso, nós podemos determinar que não será o suficiente para ultrapassar esse valor aqui, será inferior a 10.799, ou seja, o item ele está errado. E vamos verificar aqui agora o cálculo utilizando nossa calculadora, certo? Vamos abrir aqui a nossa calculadora e verificar esse resultado. Vamos colocar aqui, ó, 9.090
vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, que é 0,019, lembrar de colocar entre parênteses, elevado ao tempo, que nesse caso foram 9 meses. O resultado, olha, deu 10.767 e veja que foi inferior a este resultado que nós temos aqui. Com isso, a alternativa correta é a alternativa E de bola, tudo bem assim? E vamos para a solução de questões de porcentagem da banca Admitec, começando do concurso de Lajeado 2022. Então vamos lá, a solução das questões de porcentagem. A primeira questão fala o seguinte: uma concessionária possui 250 veículos em seu estoque, dos quais 32% possuem motorização 1.0. Assim, é correto afirmar que o total de veículos com essa motorização nessa concessionária corresponde a 93 unidades. Nesse caso, eu preciso descobrir quanto é 32% de 250. Para eu fazer esse cálculo, acabamos de ver anteriormente que basta apenas fazer uma multiplicação: 250 vezes 32. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, fica 0, sobe 1, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, fica 5, sobe 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Vamos somar: 0, 0, 0, sobe 1, 8. E agora eu vou transformar na porcentagem. Lembra que eu tenho que posicionar a casa decimal? Eu tenho que posicionar a vírgula com duas casas decimais. Então o resultado vai dar 80 veículos. Ele está dizendo corresponde a 93, falso, errado. Corresponde a 80 veículos. Então primeira questão foi errada. Segunda questão: uma faculdade possui 3.468 alunos matriculados, dos quais 47% são mulheres. Assim, é correto afirmar que há mais de 1.571 mulheres matriculadas. Então, da mesma maneira, 47% de 3.468 corresponde a quanto? Eu vou ter que fazer a multiplicação da mesma maneira que foi a questão anterior: 3.468 vezes 47. 7 vezes 8 é 56, fica 6, sobe 5. 7 vezes 6 é 42, 42 mais 5, 47, fica 7, sobe 4. 7 vezes 4 é 28, 28 mais 4 corresponde a 32. Fica 2, sobe 3, 7 vezes 3 é 21, mais 3 é 24. Agora vamos para o 4. 4 vezes 8 é 32. Fica 2, sobe 3. 4 vezes 6, 24. Mais 3, 27. Fica 7, sobe 2. 4 vezes 4, 16. Mais 2, 18. Sobe 1. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 1, 13. E agora vamos somar. 6, 9, 9, 12. Fica 2, sobe 1. 6 e 1. E da mesma maneira vamos acrescentar duas casas decimais, transformando esse resultado da porcentagem. Então 47% de 3.468, que é o número de mulheres, corresponde a 1.629. Ele está dizendo é mais de 1.500. Sim, é mais de 1.500, é 1.629. Tudo bem? Então, segunda questão está correta. Vamos à terceira, que fala o seguinte: é possível realizar uma operação de divisão entre números percentuais. Por exemplo, o resultado da divisão de 100% por 20% é superior a 388%. Para eu fazer esse cálculo, toda vez que eu for fazer a operação de multiplicação e divisão de porcentagens, o primeiro passo é transformá-los em decimal. Soma e subtração não é necessário. Se eu tenho 10% mais 10% é 20%. Mas multiplicação e divisão, o primeiro passo é transformar em decimal. Então vamos lá: 100% em decimal corresponde a 1 e 20% em decimal corresponde a 0,2. Consequentemente, se eu tenho 100% dividido por 20%, eu tenho a mesma coisa que 1 dividido para 0,2. Divisão com números decimais. Lembra que a gente falou lá na aula de número decimal? Número decimal ele cai com muita frequência em porcentagem. 1 dividido para 0,2. Primeiro passo, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Em seguida que eu igualar o número de casas decimais, eu desconsiderando a vírgula, nós vamos ficar com 10 dividido para 2. Lembrando que 0 à esquerda é desconsiderado, não é necessário colocar o 0 aqui. 10 dividido por 2, quanto é? 5. Agora perceba, 5 ele é superior a 388. Eu tenho que lembrar que esse meu resultado da divisão ele está em porcentagem. Se o número 1 ele representa 100%, o número 5 ele representa quantos por cento? 500%.
Tem que ter muito cuidado nesse momento. 1 representa 100, 2 representa 200, 3, 300, 1,25 representa 125%. Consequentemente, o número 5 ele vai representar 500%. A questão está dizendo é superior a 388%? Sim, é superior a 388%. Ok? E vamos à nossa última questão de nível superior de porcentagem. Fala o seguinte: uma fração pode ser expressa por um número percentual. Olha aí, fração pode ser expressa por um número percentual. Por exemplo, a fração 1 sobre 13 corresponde a 9,77% e assim sucessivamente. Para descobrirmos, eu tenho que fazer a divisão. 1 sobre 13 é a mesma coisa que 1 dividido para 13. Não divide, coloca o 0, 0 e uma vírgula. Não divide de novo, coloca outro 0, mais outro 0 no quociente. Qual número eu multiplico 13 chega perto de 100. Se eu multiplicar o 9, que é o que a questão está sugerindo aqui, ó, o 9, ele vai passar, porque veja, ó, 9 vezes 3 é 27, fica 7 sobre 3, 9 vezes 1 é 9, mais 3, 12, então passou. Então tenho certeza que é um número menor que 0,09. Ou seja, ele está dizendo que corresponde a esse número, não, errado, corresponde a um número menor que 9%. Tudo bem assim? Então perceba como a Admitec ela vai cobrar as questões de porcentagem. E o conteúdo que a gente vai mostrar hoje na aula, tá aí lá aqui, ó. Vou até mostrar a primeira questão, que foi questão do ano passado, lá de Lajedo. São questões, vai ter essa de Lajedo e temos mais outras, onde a banca Admitec ela não coloca o valor explícito dos juros ou da porcentagem. Tá? E a gente vai fazer como, professor? Vamos atribuir um valor a essa questão. Quer ver? Olha aí, ó. Essa questão, ela foi, como eu acabei de falar, de Lajedo nível superior. Olha o que essa questão fala. Outro ponto também, respondendo antes da gente começar. Professor, eu vou fazer auxiliar de serviços gerais e eu vi que o seu curso tem questões de nível superior. É a mesma coisa, o mesmo conteúdo programático de auxiliar de serviços gerais e médico é a mesma coisa, a mesma prova, não muda nada. Certo? A banca Admitec não faz distinção, tá? Então vamos lá para a solução dessa questão que fala o seguinte: uma quantidade X foi aplicada em um investimento que rende 36% ao ano em regime de juros simples. Considerando apenas as informações, é correto afirmar que após 4 anos e 11 meses, um montante acumulado será de 4 vezes X. E aí você diz, mas professor, ele não deu o valor. Esse valor X aqui eu vou atribuir qualquer valor. Vou dizer que X é igual a 100. Se X é igual a 100, depois de um ano ele rendeu quanto? 36%. Certo? Então depois de um ano nós vamos ter R$136. Concorda? X, depois de um ano ele vai ser R$136. Ele está dizendo o seguinte: é correto afirmar que depois de 4 anos e 11 meses, esse valor acumulado, o montante acumulado, ele será 4 vezes o inicial, que no nosso caso a gente está escolhendo como sendo o quê? X. Vamos descobrir, né? Mas para isso nós temos que tomar cuidado com o quê? Ó? Aqui ele está falando anos e meses. Então vou ter que transformar essa porcentagem aqui em meses. 36 dividido para quanto? Para 12. 36% dividido para 12 é 3. 3 o quê? 3%. Então, por mês, o juro mensal é de 3%. Vamos recorrer à nossa fórmula CIT dividido por 100 e vamos descobrir os juros. O C é o capital que a gente determinou aqui, ó, que X vai valer 100. O I é a taxa de juros que a gente descobriu, que é 3%. E T é o tempo. O tempo é quanto? 4 anos e 11 meses. 4 anos e 11 meses, eu vou ter que colocar tudo em meses. 4 anos em meses é a mesma coisa que eu multiplicar 12 por 4. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. 48 meses, só que aí eu vou ter que somar os 11 meses restantes. E com isso nós vamos ter 59 meses. Tudo isso dividido por 100. O que é que eu posso fazer com o zero? Cancelar. E vou ficar com 3 vezes 59. Os juros será 3 vezes 59 ou 59 vezes 3. 3 vezes 9 é 27, fica 7 sobre 2. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 2 é 17. Ou seja, os juros gerados em 4 anos e 11 meses será de R$177. Só que o montante a gente tem que lembrar que é juros mais capital. O montante é juros mais capital. Então nós vamos ter 177 mais 100, concorda? 177 mais 100, que vai dar 277. Esse montante de 277, que eu vou escrever aqui ao lado, ó. Esse montante de 277, ele é 4 vezes o montante inicial, porque a questão está dizendo aqui, ó. Ele é 4 vezes X, mas X é quem? X é 100. Ele vai ser 4 vezes o inicial? Não, errado.
Ele não vai ser 4 vezes. Falso, questão está errada, tudo bem? Vamos a mais outra, só que essa questão foi do ano de 2020 do concurso de Mata Grande. Só lembrando, todas essas questões estão na nossa apostila ADMTech, que tem 250 questões da banca organizadora. Lembrando também que o nosso curso ainda está na promoção, custando apenas R$ 65,00, com acesso a todo o conteúdo em vídeos mais a apostila. Aqui na descrição do nosso vídeo você pode garantir acesso ao nosso grupo de estudos, tudo bem? E vamos para a solução da nossa segunda questão, que fala o seguinte: a quantidade X foi igualmente dividida entre 6 amigos. Um deles decidiu distribuir igualmente a sua parte entre seus 2 filhos. Um de seus filhos, por sua vez, gastou todo o dinheiro que recebeu comprando 5 unidades de um produto Y. Assim, considerando exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço de Y representa menos de 1,42% da quantia de X. Aí você diz, mas professor, de novo não tem a quantia de X. Isso não tem problema. Nós vamos pensar em um valor, mas qualquer valor, professor, qualquer valor, mas a gente vai ter um bom senso em pensar em um número que vai facilitar os nossos cálculos. Nesse caso aqui a gente vai pensar em quem? Em X. Ele está falando que X vai ser dividido por 6. Então eu vou pensar em um número que facilita essa divisão. E qual número vai ser? O 60. Poderia pensar no 600, no 6, no 36, não teria nenhum problema. Mas eu vou pensar no 60. Vai ser o valor X, tá? Esse valor X ele foi dividido para 6 amigos. Cada amigo ficou com quanto? R$10, concorda? 60 dividido para 6 é 10. Esse amigo dividiu igualmente para seus 2 filhos. Então, cada filho ficou com quanto? Com R$5. Se ele dividiu para 2 filhos igualmente. Aí ele fala, um de seus filhos, por sua vez, gastou todo o dinheiro comprando 5 unidades de um produto Y. Então, o produto Y, ele vai custar quanto? R$1. Porque se o filho tinha R$5 e gastou todo o dinheiro comprando 5 unidades desse produto, cada unidade vai custar quanto? R$1. Aí ele diz, esse produto Y, o preço desse produto Y, ele representa menos que 1,42 dessa quantidade X de R$60. Aí vamos lá fazer o nosso cálculo. Vamos fazer um arredondamento de 1,42 para 1,5. Quanto é 1,5% de 60? Vamos multiplicar 0,30, 0,6. Vamos adicionar e chegar no seguinte resultado. Vamos posicionar a casa decimal. Vamos posicionar duas casas decimais da porcentagem mais uma do meu número. Ou seja, eu vou ter 3 casas decimais. Com isso, 1,5% de 60 é 90 centavos. Se eu calculei 1,5% e deu 90 centavos, isso vai ser, o número que a gente encontrou, vai ser maior que 1,5%. E a questão está dizendo, ó, é menor que 1,42%, errado. É maior que 1,42%. Tudo bem? Seguindo com a nossa solução, olha o que essa questão traz. Fala o seguinte, inicialmente o preço X custava R$100 e sobre esse preço foi dado um desconto de 2%. O produto Y, por sua vez, tinha um preço inicial de R$550. Sobre esse valor foi dado um desconto de 2%. Assim, é correto afirmar que o valor total recebido com a venda desses 2 produtos foi superior a 639. Aí a gente vai dar os descontos. O produto X era R$100, mas ele teve um desconto de 2%. 100 menos 2%, ele vai custar R$98 após o desconto. E o produto Y, ele custava 550 menos também 2%. 2% de 550, eu posso fazer rapidamente pensando no seguinte. 10% é 55, 1% é 5,50. Se 1% é 5,50, 2% vai ser 5,50 mais 5,50. E quando fizermos a adição vai dar nada mais nada menos que R$11. Então vamos pegar 550 e subtrair R$11. E vamos descobrir o seguinte resultado. 539 será o preço do produto após o desconto. Mas aí eu vou ter que somar esses 2 valores e conferir com o que a questão trouxe aqui, ó. 539 mais 98. 8 mais 9 corresponde a 17, fica 7, vai 1. 4 mais 9 é 13, fica 3, vai 1. 1 mais 5 é 6. Então, ele vai receber pelo produto 637. A questão aqui está falando, ó, foi superior a 639. Errado, falso, foi inferior a 639. Tudo bem?
E com isso respondemos 3 questões da banca Admitec de juros e porcentagem, onde ela não coloca o valor explícito. Quando ela não coloca o valor explícito, a gente vai determinar um valor e solucionar essa questão. Agora, claro que esse valor que a gente vai determinar, ele tem que ser um valor que facilite os nossos cálculos. Não será um valor gigantesco, mas também não será um valor pequeno para transformar-se em números decimais ao longo da questão, tudo bem? E com isso chegamos ao final da nossa revisão. Espero que você tenha aproveitado todos os detalhes, revisado todos os tópicos de matemática para conseguir fazer uma excelente prova amanhã, tudo bem? Lembra de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo com um amigo que vai fazer esse concurso para que ele possa fazer uma grande prova amanhã. Excelente prova a todos vocês e até a próxima aula.